Aí, joia. Gravação iniciada, tá? Então, pessoal, nesta sexta-feira gelada que estamos aqui, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa última etapa da unidade 3. Então, a gente já está, né, entrando aí nas nossas últimas unidades do livro didático, né? A gente conversou sobre os elementos estruturais na aula passada, né? Estava no meio aí dessa unidade, e hoje a gente entra na última sessão, que é a parte de elementos de vedação. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a alvenaria convencional e vai conversar também sobre outros tipos de elementos, né, que podem ser utilizados para vedação, para que a gente abranja um pouco mais sobre esse tema e falar desses processos, o que pode ser utilizado e tudo mais. E aí, né, pessoal, depois que a gente finalizar a parte teórica, eu vou deixar uma atividade para vocês. A atividade de hoje, ela vai ficar aberta, tá? Ela vai ficar até semana que vem aberta, mas eu vou mostrar o enunciado e tudo mais, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem tirar a dúvida ali enquanto eu tô por aqui, beleza? Deixa eu ver, estão pedindo o quê? A aula? Ah, não tá funcionando o link? Pera aí, eu já envio a aula aqui. Deixa eu achar o meu WhatsApp aqui. Vou mandar ali para vocês. Nós estamos na aula 10 agora. Reta final, professor. Reta final, é isso aí. Você não imaginava que ia ser assim a distância, né? Mas estamos caminhando, né? Importante a gente não parar, né? Né? Meu Deus. É uma loucura, gente, essa situação aí, né? A gente não tem nem noção de quando que vai conseguir parar tudo, assim, e voltar com calma, né? Ficamos no aguardo. Aqui, aula 10. Vou mandar o PDF lá para vocês. Tá sendo tudo uma adaptação, né? Eu espero que no futuro as minhas habilidades como youtuber e utilizando a webcam e tudo mais, né, sejam recompensadas sendo necessárias em alguma outra situação, porque eu sinto que é só. Pois é. Acho que todo mundo está entrando numa parte tecnológica e bem pesada, né? Precisando, tendo essa necessidade. E a gente vê vocês se esforçando muito para conseguir trabalhar dentro disso, né? Dessas tecnologias e tudo mais. E a gente também aqui está tentando aprender o máximo que a gente consegue, né, nesse pouco tempo. Mas a gente vai junto, vamos caminhando. Então, meu povo, o nosso assunto de hoje vai ser bem também continuando essas etapas da construção que a gente conversou nas aulas anteriores, tá? E aí a gente vai focar agora nos nossos elementos de vedação. Então a gente vem num processo de falar das etapas de construção, né? Então a gente construiu lá todo aquele começo de fazer os contatos com o cliente, proposta e tudo mais, fazer a montagem dos projetos, aí fazer a preparação do canteiro de obra, fazer locação, né? A parte de terraplanagem, locação, e daí começar a implantar aí os nossos elementos. Então, a gente começou com as fundações, né, que são o nosso primeiro elemento ali estrutural que vai entrar na edificação. Aí a gente falou dos elementos estruturais, né, então quais vão ser esses elementos, como que eles vão ser aplicados, isso foi na aula passada. E a gente vai ter, claro, com a montagem desses elementos estruturais, algumas aberturas que vão ser formadas, a gente ainda precisa fazer a divisão dos nossos cômodos, precisa conseguir atingir essas limitações ali que a gente tem em projeto, né, para conseguir ter o projeto sendo reproduzido fielmente. Então, a gente vai falar sobre esses elementos hoje. E aí a gente começa a falar aqui dos elementos de vedação. Então, como na aula passada a gente focou na parte estrutural, né, a gente até falou da alvenaria estrutural e tudo mais, nessa aula aqui a gente vai focar nos elementos que não vão ter função estrutural. Então, nesses elementos que vão entrar para fazer o fechamento dessas aberturas, desses locais onde estão os nossos elementos estruturais, né? E também para que a gente consiga separar os ambientes, separar os cômodos, dividir, né, os nossos locais ali dentro da edificação. Então, vão entrar os nossos elementos de vedação com esse objetivo, tá? De novo, pessoal, como de praxe, né, só para
ficar relembrado aqui, eu tô com o WhatsApp aberto do grupo da turma, né? E aí vocês vão acompanhando por lá, enquanto a gente vai fazendo a aula aqui. Se vocês tiverem dúvidas, apontamentos, fiquem à vontade para abrir o microfone ou para perguntar por ali também, que eu consigo visualizar. E lembrando que esse vídeo vai ficar disponível para vocês no YouTube, tá? Eu vou postar ele depois da aula. Eu mando o link aqui no grupo e todos os links estão no AVA, tá? No AVA da nossa disciplina, na parte aula, cada semana entra um link, tá? Então, na maioria das sessões, né, agora que a gente já teve bastante aula assim, tem um link do YouTube com os vídeos, né, de todas as aulas que a gente já teve, beleza? Então, meu povo, nós vamos começar falando dos elementos de vedação. Então, eles vêm com esse intuito de fechar as aberturas, da gente conseguir fazer essa divisão de cômodos, mas é óbvio, né, que esses elementos eles vão ter um certo peso, eles vão ser materiais de construção que têm uma densidade envolvida, que tem certas características ali, e aí ele precisa, assim, sustentar o seu próprio peso, então conseguir manter a estabilidade dessa parede de vedação, desses elementos, e também conseguir receber os revestimentos, os acabamentos que vão vir na sequência. Então, conseguir receber a aplicação, né, das camadas de revestimento comum, chapisco, emboço, reboco, conseguir receber a aplicação das lajotas cerâmicas quando for, né, quando for utilizado esse sistema de acabamento, ou que a gente comentou ontem com o pessoal de materiais de construção, as rochas ornamentais. Então, são elementos que vão ter um acabamento envolvido, e a estabilidade do elemento de vedação vai influenciar em como que esse acabamento vai, né, ser recebido ali visualmente pelo usuário. Então, a gente precisa garantir esse processo também. Além disso, a gente precisa garantir que eu não tenha manifestações patológicas que vão ficar aparentes para o meu usuário. Então, nesse processo aí de execução, de como que os elementos de vedação vão ser produzidos, eu tenho que cuidar com o que pode influenciar e pode acabar aparecendo no revestimento depois, e pode causar alguma fissuração, pode causar algum problema que fique aparente. Então, a gente vai conversar um pouquinho nesse sentido também, quando falar dos processos de execução, tá? E como esse tipo de elementos são elementos onde a gente não tem uma função estrutural para a nossa edificação, são os nossos locais principais aí para que a gente faça a passagem de tubulação dos elementos complementares quando a gente precisa, né, fazer esse contato, colocar os nossos pontos de consumo, passar os nossos elementos ali por esses cômodos, né, para que a gente consiga fazer uma preparação desses sistemas complementares para que eles sejam recebidos pelo nosso usuário. Então, o ideal é que a gente minimize a passagem desses sistemas complementares dentro da estrutura, dos elementos estruturais. Então, que se for ser necessária essa passagem, que seja tudo programado, que seja pensado, que não seja feito em cima da hora. E aí, os elementos de vedação vão ser os nossos elementos ali que vão auxiliar para que a gente tenha, assim, a passagem desses materiais complementares, né, para que a gente consiga realizar essa instalação sem prejudicar a nossa estrutura, né? Então, eles são uma opção para isso. E aí a gente vai conversar, né, começar conversando sobre a primeira etapa, sobre os nossos sistemas mais simples, que são o que a gente conhece normalmente, e falar um pouquinho dos tipos que a gente tem hoje de materiais dentro da alvenaria convencional, né, que a gente pode estar utilizando, que são vendidos comercialmente. Então, na alvenaria comum, a gente tem a utilização de tijolos, e aí esses tijolos que podem ser, né, de diferentes modelos, de diferentes tamanhos, podem ser um tijolo comum ou um tijolo já com uma característica diferenciada, podem ser tijolos com outros tipos de materiais incluídos na sua mistura, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. O mais comum, o que a gente normalmente utiliza, né, que é a nossa alvenaria mais convencional, aí são os tijolos cerâmicos. E aí eles podem ter a furação, podem ter diferentes números de furos, né, dependendo da dimensão ali do tijolo cerâmico, ou podem também ser maciços, aí depende de como foi feita a formulação aí no momento da queima, tá? E aí, para que seja produzido esse material, a gente vai ter como base a argila, né? Então, uma mistura ali de argila.
E aí, esse material ele vai ser queimado, então ele passa por um processo de queima a altas temperaturas, de 700 a 900 graus Celsius aproximadamente, 750. E aí a gente consegue a produção do tijolo cerâmico. Então ele vai mudar a estrutura cristalina dentro do material, vai formar um material cerâmico, e esse material vai ter as características que a gente conhece, vai ser um elemento frágil, né, que vai ter uma quebra quando a gente tiver tensões, vai ter a baixa resistência que a gente conhece, né, então é um material facilmente quebrável, né, a gente tem uma resistência limitada, né, em relação aos materiais cimentícios que a gente conhece e tudo mais. E aí é o material que a gente mais utiliza dentro das alvenarias de vedação convencional, tá? Hoje, dentro dessa parte de tijolos, né, e tudo mais, a gente já tem algumas variações. Então, tem, por exemplo, os tijolos refratários, que vão ter um tratamento para que eles consigam resistir a altas temperaturas, né? E aí a gente consegue fazer instalação em locais onde vai estar sujeito a essas altas temperaturas. Por exemplo, tijolos que vão ser utilizados em churrasqueira, né? Saudades fazer um churrasco, não é mesmo? E aí, aqui está um exemplo de um tijolo comercial que seria esse refratário, tá? Que aí teria até uma forma diferente, né, para que seja realizada a instalação e para que ele seja útil para essa situação, né? Para a gente conseguir fazer essa instalação no local apropriado. Então, seria aqui o tijolo mais comum, e aí a gente já começa a falar das suas variações. O que é bem legal, né, quando a gente está iniciando o curso, aqui no EPG tem uma tradição ali, quando os calouros começam o curso, de pegar um tijolo cerâmico desse aqui comum e carregar ele pelo campus por umas 2 semanas, né? Então, para a gente criar essa proximidade com o material, né? Essa química. Tem alguns alunos que pintam, dão nome, né? Fica bonito. Sim, eu carreguei o tijolo. Tá? Se vocês perguntarem aí, tá? Uhum. E aí a gente entra para falar de outros tipos de material, de tijolos, como os tijolos que não utilizam o processo de queima. Então a gente viu ali que o tijolo comum ele tem um processo de queima a altas temperaturas. Isso vai se influenciar, né, em como que esse material, como que a sua produção influencia no meio ambiente, né? Então tem todo esse processo de realizar uma queima do material, de ter os nossos gases nocivos que são liberados para a atmosfera, né? E aí, claro, a gente tem toda uma vertente que conversa sobre isso, de utilizar materiais um pouco mais sustentáveis, que não precisem desses processos nocivos para serem produzidos. E aí a gente tem algumas opções que são utilizadas aí, que são aplicadas e que são estudadas também para serem cada vez mais difundidas, para que elas sejam utilizadas quando é conveniente e tudo mais. Um dos tipos de tijolos que vem sendo utilizado, que vem sendo estudado, né, e ele é utilizado desde os primórdios da construção civil. Então, se a gente for olhar a parte histórica ali da construção, falar um pouco de história da arquitetura, por exemplo, tem muitas construções que utilizavam esse tipo de material, que é o tijolo de adobe. E aí ele é uma combinação de argila com água e normalmente algum material orgânico, alguma fibra natural que acaba sendo presente ali na mistura. E a secagem desse tipo de tijolo é natural, então é feita, né, sem o processo de queima ali, ele seca naturalmente e ele é aplicado, né, nas estruturas aí como elemento de vedação e tudo mais. Então tem sido feitos muitos estudos nessa área para entender esses tijolos que são mais naturais, que são mais sustentáveis aí, e definir como que seria melhor a sua aplicação. Um dos pontos principais aqui, quando a gente fala desse tipo de tijolo, por exemplo, é a sua resistência às intempéries. Então, a gente vai ter uma secagem natural, então o nosso material ele vai ser muito heterogêneo, ele vai ter uma absorção diferenciada do material cerâmico, ele não vai resistir a um contato excessivo com água, ele vai desmoldar, né? Ele não vai ficar completamente seco, ele pode absorver muita água e e acabar causando a sua ruína pelo contato com a umidade. Então, tem alguns locais específicos onde ele pode ser utilizado, ainda estão sendo feitos estudos nessa área aí, mas é um tipo de material interessante, né? E aí uma evolução já do Doutora? Adobe. Oi? Que material orgânico geralmente é utilizado?
Então, normalmente eles trabalham com fibras, fibras de cana-de-açúcar, por exemplo, fibra de açaí, por exemplo, tá? Tem alguns materiais que são colocados nessa mistura. O que eu vi foi com fibra de açaí, os últimos, os que estão sendo estudados mais atualmente, né? Mas era uma mistura bem grande de material antigamente, né? Eu não cheguei a ver em relação a isso, mas mais essas fibras de matéria orgânica mesmo, né? Vegetal, assim. Que é aplicado ali, misturado junto, né? E aí dá uma segurada nessa fissuração que vai estar acontecendo por ser uma secagem natural e tudo mais. A presença das fibras auxilia nesse processo também para dar um tijolo um pouco mais homogêneo, né? E aí, galera, uma evolução desse material, que daí a gente já fala de uma combinação entre essa parte da argila, né, esse material um pouco mais sustentável e tudo que não tem o processo da queima, essa secagem natural, mas já juntar um material um pouco mais resistente, que consiga trazer esses aspectos, né, mais industrializados até, né, para um tijolo como esse. Aí a gente conversa sobre o tijolo de solo-cimento. Tá? Então, no tijolo de solo-cimento, a gente tem essa mistura que está presente ali no adobe, pode ter sim a presença das fibras naturais aí, né? Ter esses materiais que podem estar misturados juntos, né? Então, dependendo da mistura, vai ter a presença da argila, vai ter a água ali junto e a gente vai trazer o cimento na mistura também, né? Uma parcela, claro, pequena de cimento, né? Para não ficar inviável economicamente. E aí, esse material ele vai ter uma resistência maior, vai ter características, né, de material cimentício, vai ser um pouco mais homogêneo, um pouco menos frágil e tudo mais. E aí a gente consegue já trabalhar com ele de uma forma diferente, tá? Então eles vão ter uma resistência interessante. E além disso, a junção desses dois materiais vai causar uma proteção interessante, tanto térmica quanto acústica. Então causa um conforto ali, né, por essa junção dos dois materiais. E aí a gente tem um conforto na edificação, no cômodo em si, né? Fica um pouco mais aconchegante, vamos dizer assim, né? Tem esse conforto térmico e acústico que chama atenção em relação ao tijolo cerâmico comum, ao tijolo de concreto também, que a gente vai conversar ali para frente. Hoje a gente já tem alguns tijolos de solo-cimento que são mais comerciais, né, que são nesse formatos específicos para realizar uma montagem, para que a gente consiga utilizar uma quantidade mínima de argamassa de assentamento e fazer essa união, né, esse processo de execução da alvenaria de uma maneira rápida e prática, e também, claro, essas aberturas vão ser utilizadas para que a gente consiga incluir os sistemas complementares, né, colocar as nossas tubulações hidrossanitárias, as tubulações elétricas, então tem esse pensamento aí, né, de ter essa montagem mais facilitada nos tijolos de solo-cimento, mas eles já são também utilizados há bastante tempo, né, essa união dos materiais aí para formar um tijolo que não precisasse do processo de queima, né, e que a gente conseguisse ter uma resistência interessante para colocar nas nossas edificações. Um dos locais que eu conheço que tem a construção feita com tijolos de solo-cimento é o campus, o bloco de engenharia civil da UEPG, que fica no campus do Varanas, né? Lá o bloco, a parte principal ali do bloco, agora tem uma extensão, mas o começo, ele é feito todo em tijolos de solo-cimento, tá? Eles são mais rudimentares do que esse aqui. Eles foram feitos na época com o que tinha, né? Com os procedimentos que eram conhecidos na época, mas eles têm essa tecnologia aí sendo utilizada, é um pouco diferente do convencional, né? Então é interessante, né? Não quer dizer que não tem problemas, claro, mas é um processo aí interessante, diferente do convencional aí para a gente conhecer, tá? E aí a gente fala de mais dois tipos de tijolos, e aí são tijolos que têm uma composição diferente, tá? Então, fora da composição com argila, que a gente estava falando até agora, e aí vão entrar os tijolos de cimento ou de concreto, então é um material cimentício, consequentemente a gente vai ter sim uma maior resistência, vai ter esses espaços vazios que vão estar
acoplados ali, né, no nosso tijolo para reduzir a quantidade de material, né, que vai ser utilizado num tijolo como esse, e também para possibilitar, consequentemente, a passagem dos nossos sistemas complementares. Então, a gente vai conseguir utilizar esses espaços, né? Como a gente tem um material mais resistente, então a gente tem uma redução de resíduos, né? Porque eles não têm uma perca tão grande quanto o nosso material cerâmico original, né? Que a gente tem uma perca por quebra aí maior. A gente vai conversar um pouco desse aspecto executivo mais para frente, mas só para dar uma pincelada. Além disso, por a gente ter um material cimentício, né? A gente vai ter uma sensação mais desconfortável em relação à parte térmica. Então, o conforto térmico não vai ser o forte desse tipo de situação aqui. Então, em relação aos outros tipos de alvenaria, né, os nossos materiais cerâmicos não têm a tendência de segurar tanto calor. Então, vai dar uma sensação aí mais gelada, né, como a que estamos tendo hoje, tá? E uma das coisas que vem sendo muito aplicada ultimamente e vem sendo estudada cada vez mais dentro dos tijolos de cimento e de concreto, inclusive aqui na região, é fazer a utilização dos resíduos de construção civil, dos resíduos que a gente já gera em outras obras, e utilizar parte desse material para que a gente realize uma composição e coloque isso num tijolo novo, num tijolo de cimento, num tijolo de concreto, né? Para que a gente consiga fazer uma rotação desse material, desse lixo que está sendo gerado, e produzir um material novo que vai ser comercial novamente. Então, tem algumas misturas aí que já estão sendo feitas e comercializadas utilizando resíduo de construção. Quando a gente fala resíduo, é principalmente aqueles resíduos da classe A, né, que a gente conversou em outras aulas. Então, são resíduos que têm a composição de argamassa, de concreto, né, com material cimentício, e aí esse material vai ser fragmentado e vai ser utilizado aqui como agregado para a composição de um tijolo novo de cimento, de concreto. Já tem algumas empresas que estão fazendo esse tipo de mistura. Aqui tem uma indústria que recebe os resíduos, eu não lembro o nome agora, eu cheguei a fazer uma visita na época da faculdade, e aí eles mostraram esse processo. Então, eles fazem essa separação, né? Principalmente quando já está separado do local, do canteiro de obra, por isso que é tão importante aquele processo de separação que a gente estava falando. Isso facilita muito para que eles consigam fazer essa fragmentação e já aplicar esse material numa mistura nova para formar um novo tijolo que vai ser comercializado. E assim a gente reduz um pouco, né, o material que vai ser despejado ali, que vai ficar inutilizado, né, que foi gerado na construção. A gente sabe que é uma das indústrias que mais gera resíduo dentro do território mundial aí, né? É a nossa construção civil. Então, trazer uma aplicação para esse tipo de material é bem interessante, tá? Se eu já vi essa aplicação na prática, é bem legal. Então, a minha opinião, pois olha, eu nunca cheguei num consenso sobre esse tipo de material com os professores, sabe? Até uma das coisas que a gente conversa. Pois olha. Porque ele é um material polimérico, né? Então, é, ele vai ter função decorativa, né? Então, a gente não teria como utilizar ele em relação à resistência e tudo mais. Ele vai servir, mas ele é um material polimérico, e como a gente não consegue entender muito sobre a sua composição, o processo dele vai precisar de queima, vai precisar de deformação, né? Então, é um material mais decorativo, né? Entraria como esse de vidro que eu vou falar agora, mais nesse sentido. Mas em questão de resistência, não tem comparação com esse aqui, né? Pode ser de concreto também. Tem os de concreto e tem o polimérico, né? Ele vai ser vazado. É aqueles vazados, né? Que me vem na cabeça normalmente aqueles coloridões,
os com várias cores, né? Uhum. Mas ele vai ter, como a gente conversa, né? Ele vai ter uma certa resistência. Quando tem material cimentício, ele vai conseguir resistir mais do que o original, mas aquele eu não tenho certeza se ele vai se comparar com esse tipo de sistema. Eu acho que ele fica mais para uma situação de acabamento, decorativa, como esses de vidro, por exemplo, né? Para uma utilização pontual. É um tipo de material diferenciado, né? O que a gente fala, quando a gente fala de parte ornamental e tudo mais, de acabamento, vocês têm muitas escolhas dentro do mundo comercial, e aí a gente vai ter que ir testando e ver o que funciona, o que é viável, né? Mas é um tipo de material que eu não cheguei a trabalhar de perto, assim, né? Eu conheço o aspecto e tudo mais, mas nunca em comparação com os que a gente utiliza normalmente, com esses sistemas mais convencionais, eu não consegui fazer uma comparação tão direta assim. Eles tratam mais como material decorativo, os meus professores dentro da área de materiais. Assim. A gente trata mais como em relação a isso, né? Tipo de vidro, né? São materiais decorativos que são utilizados pontualmente, e aí a sua resistência, essas características principais aí não são comparáveis com o sistema convencional, né? Beleza? Os de vidro, né, meu povo? Então, eu vou trazer esse, vou incluir esses nas próximas, quando eu der essa aula novamente, porque eu acho que é um tipo de material interessante para trazer também para mostrar, né, uma opção diferenciada aí que a gente está vendo surgir cada vez mais, né? Sempre inventam alguma coisa diferente. Né? Os de vidro também, né, pessoal? Então, eles vão ter esse aspecto aí de translúcido, né, transparente, então não vão impedir a passagem de luz. Normalmente eles são utilizados pontualmente, porque eles têm sim um preço mais elevado, né? E aí a gente faz essas soluções decorativas que estão surgindo para que a gente coloque algum aspecto visual, estético que seja interessante para utilização e tudo mais. Então a gente conversou sobre alguns dos tijolos que são diferentes, que estão presentes no mundo comercial, né, que vocês têm de opção. E aí a gente vai começar a conversar sobre a alvenaria convencional em si e os seus aspectos de execução. Então isso vai englobar tanto a parte de alvenaria com tijolos cerâmicos e também essa parte de execução vai valer para os blocos de concreto, tá? O processo executivo vai ser bem similar, né, bem parecido. Aí o que muda são as suas dimensões de material e tudo mais, né, e como que a gente quer fazer essa utilização, mas o processo é bem similar, tá? E aí, meu povo, para vocês terem uma noção, o que a gente tem de normativa nacional que fala de execução de alvenaria é uma norma de 1984, tá? E essa é a última versão dela, ela nunca foi revisada depois dessa data, tá? De 1984. E lá nessa norma, ela fala sobre execução desses elementos de vedação que não vão ter função estrutural. Então, a gente conversa sobre, por exemplo, quais vão ser os tipos de juntas que podem ser realizados, e daí lá a gente tem a imagem das juntas de amarração, que é o que a gente mais utiliza hoje, para evitar deformação, para que a gente tenha transpasse ali dos elementos e para que não fique uma linha fragilizada ali específica de argamassa e tudo mais. Ainda aparece lá juntas a prumo, que a gente sabe que hoje já não é recomendado e não é nem de perto tão difundido quanto as juntas de amarração, né? Por causa desses processos de deformação. Lá fala também no procedimento de execução em si, como que deve ser feito, né? O processo de subir a parede aos poucos pelas camadas, pelas fiadas, a ligação dessa parede, desse elemento com os nossos elementos estruturais. Então, nessa norma de 1984, a gente tem a ligação da alvenaria sendo feita por barras de aço que vão passar e vão chegar nos nossos elementos estruturais, então teria que ser programada essa barra de aço no momento de moldagem do elemento estrutural em si, para que ele fique locado no local correto, tá? Então, é o que a nossa norma traz lá em 1984.
a gente sabe que temos evolução dessas ligações, a gente vai conversar sobre isso, e também fala um pouco da abertura dos nossos vãos para colocar as esquadrias, né? Então, dentro dessa norma tem toda essa parte executiva sendo abrangida, tá? Então, é uma norma bem antiga, ela é fácil de encontrar na internet por ela ser antiga, tá? E ela traz esses processos executivos que às vezes a gente conhece de forma empírica, né? E a gente não entende da onde que eles partiram, se tem um local que tem isso documentado, né? Para que a gente realize os procedimentos corretos e tudo mais. Nós temos uma normativa nacional que fala sobre esses processos de execução. Talvez, né? Eu acredito que ela tenha que ser renovada, que ela deveria ser estudada para que a gente traga procedimentos mais atualizados, né? Mas não é uma norma que passou por esse processo de atualização ainda. Normalmente a gente tem algumas normas que são mais urgentes, vamos dizer assim, que estão mais até no hype de pesquisa mesmo, e aí elas acabam passando na frente para que sejam revisadas aos poucos, né? Então, as normas estruturais, normalmente, de manifestação patológica, de caracterização de agregado, são as últimas aí que foram revisadas. Então, meu povo, nós vamos conversar sobre os aspectos executivos, né? Então, lembrando sempre, aqui, quando a gente está falando desses aspectos executivos, principalmente o que eu passo para vocês aqui em aula, são aspectos, sim, baseados, né, na parte teórica, baseados em pesquisas empíricas que foram realizadas ao longo de anos e elas são documentadas em bibliografia. E aí faz-se uma junção de pensamentos para que a gente crie alguns procedimentos que deveriam ser feitos, que são que auxiliam para que a gente reduza as manifestações patológicas, que são muitas dentro das alvenarias. Então, são procedimentos, né, que ou deveriam ser seguidos, ou em parte são seguidos, em parte não, ou que a gente faz, mas não entende por que faz. Então, são alguns procedimentos aí para conhecimento geral, para que a gente discuta um pouco sobre o assunto, tá? Então, quando a gente fala de execução das nossas alvenarias, o ideal é que a gente espere todo o processo de concretagem finalizar. Finalizou o processo de concretagem, que a gente dê algum tempo para que toda a nossa estrutura, a edificação, consiga se deformar, ter as primeiras deformações ali pelo seu peso próprio, né? Pelo contato da nossa edificação com o solo, para que essas deformações aconteçam antes do processo de vedação se iniciar. E aí algumas bibliografias falam sobre 45 dias depois do último processo de concretagem, para daí a gente iniciar o processo de vedação, de montagem desses elementos, porque isso dá tempo para que a gente tenha deformações completas dos nossos elementos estruturais no seu próprio peso, né? Na sua própria formação ali desses elementos e dos elementos que estão acima e tudo mais. E faz essa conexão ali antes da gente começar o processo de vedação, tá? Eu sei que há bastante tempo e que nem sempre isso é possível. São diretrizes, né, que eu vou passar para vocês aí dentro do que deveria ser feito e tudo. Se vocês tiverem possibilidade de seguir isso ou mais próximo disso, facilita para que a gente reduza possíveis deformações que podem acontecer na alvenaria depois. E aí, obviamente, a gente precisa preparar o substrato que vai receber a alvenaria, que vai receber as nossas paredes. Então, o ideal é que o local aonde as alvenarias vão ser instaladas, aonde elas vão subir, esteja limpo, né? Então, retirar os resíduos de poeira, retirar possíveis materiais químicos que podem ter acabado ficando ali nessa superfície. É comum que esses elementos estruturais que foram moldados, que foram produzidos na primeira etapa ali que a gente comentou, né, dessa moldagem dos elementos, eles tenham a presença de um material químico que estava nas formas, que é o desmoldante, né, para que a gente consiga desmoldar esses materiais das nossas formas de madeira com facilidade, né? Então, o desmoldante é um material químico que pode, sim, influenciar nessa etapa de conexão da alvenaria com o substrato, então ele tem que ser retirado. E aí o tratamento com água, ele entra aí como uma opção para que a gente realize essa limpeza e consiga deixar o substrato pronto para receber a nossa alvenaria. E aí inicia-se o processo, né? Oi.
E aí inicia-se o processo de preparação desse substrato, não só com essa limpeza, né? Se for possível, dá para a gente realizar a aplicação de chapisco nos nossos elementos estruturais. Então, tanto no elemento estrutural que vai receber a alvenaria ali no inferior, quanto nas conexões laterais também, para que a gente consiga uma melhor aderência desses elementos de vedação, dessa parede, com os nossos elementos estruturais, né? Então, vocês sabem que a camada de chapisco é uma camada mais rugosa, que tem uma superfície ali de aderência melhorada em relação a uma superfície que era lisa, que tinha uma superfície mais polida. Então, o chapisco auxilia nesse processo de aderência quando a gente colocar a argamassa de assentamento para fazer essa conexão. Isso é bem interessante de ser realizado. E aí, pessoal, antes de começar a subir as nossas primeiras fiadas ali, fazer a conferência do nivelamento dos elementos estruturais. Então, como que estão os nossos elementos estruturais, a laje, né, que vai ser o nosso local aqui inicial para que a gente consiga subir a vedação, as vigas superiores, aonde vai finalizar, né, vai ser a nossa extremidade superior ali desse elemento. Então, fazer uma conferência desse nivelamento nesse primeiro momento, antes de iniciar o processo executivo. Tá? E aí, normalmente, como que é feito o processo de execução? A gente tem uma delimitação da parede, normalmente pela face externa, né? E aí, essa delimitação é feita com a utilização dos fios de nylon. E o ideal é que a gente faça o quê? É o que a gente conversa, né? Dentro de outros procedimentos aí, fazer um umedecimento, tanto do substrato que vai receber a nossa vedação, quanto do próprio tijolo cerâmico, do próprio bloco, para que a hora que a gente coloque a argamassa de assentamento no local, a água dessa argamassa sirva para a hidratação da argamassa, para que a gente consiga os processos de aderência, resistência que a gente quer, e para que essa água não seja sugada pela nossa base, pela laje, nem pelo tijolo cerâmico, né? O que vai influenciar numa redução de boas características desse material, da nossa argamassa de assentamento. Então, a gente quer que a água dela continue nela até que o processo de cura aconteça. Então, esse processo de umedecimento é, sim, importante. E aí começa o processo da primeira fiada, que vai ser realizada de uma extremidade para outra, ou das extremidades para o vão, né? E aí, a partir dessa primeira fiada, as outras fiadas seguintes vão sendo preenchidas, vão sendo montadas, executadas, realizando o procedimento das juntas de amarração que a gente observou anteriormente, preenchendo sempre as juntas verticais com argamassa de assentamento e as nossas juntas horizontais também, para fazer essa conexão. E aí, esse é um processo bem manual, né, pessoal? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm talento para fazer isso, né, que fazem muito bem feito, com cuidado, e fica um trabalho extremamente perfeito, né, dentro do que a gente consegue observar. Então, sim, é um procedimento muito específico e que tem que ser enfatizado aqui nessa etapa, eu acho, porque é um tipo de procedimento bem interessante de você visualizar uma pessoa que sabe fazer o trabalho, fazer isso de uma maneira tão bem feita, né? É muito, muito legal de ver o talento de um profissional que sabe fazer essa parte de subir os elementos de vedação, a parte de assentamento cerâmico, que vem depois também. São etapas da obra que são muito específicas, e quando a pessoa sabe fazer bem feito, o negócio tem uma qualidade completamente diferente lá no final, né? Quando o usuário for utilizar, a gente sabe o quanto que isso influencia, tá? E aí, meu povo, como que é feita a fixação dos nossos blocos, né? Utilizando essa argamassa de assentamento. Então, ela pode ser produzida em obra, né? Moldada em loco ali, feita no local. E aí, sim, a gente vai ter alguns traços padrão que são utilizados para argamassa de assentamento, né? E o que é importante do traço? Obedecer o traço, manter a água certinha, ter a trabalhabilidade correta ali da argamassa de assentamento, né? Para que a gente consiga trabalhar isso da melhor forma, tenha um material que consiga a resistência adequada para manter a aderência. A aderência aqui também
é uma das características principais quando a gente fala de assentamento cerâmico, né? A gente precisa manter os blocos unidos, precisa manter o nosso elemento de vedação homogêneo e tudo mais, e evitar esses processos de fissuração, tá? Então, o aspecto da nossa argamassa vai ser bem importante. E aí a gente já tem algumas argamassas nesse sentido, mais industrializadas. E acho que uma das que apareceu aí há alguns anos e que vem tentando ser difundida, mas eu não vejo isso acontecendo muito dentro das obras, é a tal da argamassa em bisnaga, né? Que é uma argamassa vendida aí comercialmente. E ela promete reduzir os resíduos e agilizar o processo e tudo mais. E eu sei que tem muita gente que trabalha na área de construção que tem pensamentos bem fortes sobre essa argamassa de bisnaga. E é um produto novo, como a gente comenta em todas as aulas dentro da construção civil. Cada ano vai surgindo algum produto diferente que a gente precisa conhecer e precisa testar para saber se vai ser viável de ser utilizado, né? E até eu queria saber a opinião de vocês sobre a tal da argamassa de bisnaga. O que vocês acham? Já usaram, não usaram? Né? O que vocês sentiram em relação ao convencional aí? Alguém tem alguma experiência com o negócio aí? Eu nunca usei, professora, mas eu fico me perguntando o que é o nível de baixo de resíduo, né? Porque você sai de um produto, muitas vezes, areia e cimento, que é um produto mais mineral, para um produto químico. Então, às vezes eu fico pensando qual é realmente o interesse por trás. Né? Sim, eu entendo o teu questionamento, acho que é bem nesse sentido, né? As empresas sempre vão vender o produto como ele é melhor, ele é mais barato, ele é mais sustentável, ele gasta menos e tudo mais, mas tem que pesar esses aspectos do que é interessante dentro da construção civil de ser substituído, realmente vai vir para substituir um material que a gente já está acostumado a usar, que já conhece a sua composição em si, como que ele vai gerar os resíduos, e aí a gente vê, por exemplo, esses resíduos, a gente sabe que os resíduos da argamassa de assentamento, esses resíduos desse processo, eles são resíduos que podem ser reutilizados, né? A gente viu da reutilização desse material nos tijolos de concreto, nos tijolos cerâmicos, talvez trabalhar dentro dessa reutilização seja mais interessante do que utilizar um material industrializado, né? Essa cola aí, professora, dá a impressão de que parece que está faltando alguma coisa, né? Parece que parece tão fraco, parece. Você vê aqueles prédios que estão fazendo, parece nossa cola, parece que nem tem nada, né? Tipo, parece tão fraco aquele negócio. Fica até tão esteticamente feio, assim, né? Enquanto estão fazendo, né? Sim, acho que isso é uma das coisas que a maior reclamação que a galera tem é o lance do não sentir confiança no produto, né? Tipo, dá a impressão que não tem a mesma conexão, a mesma aderência que o produto convencional, o aspecto visual da parede finalizada não fica da maneira como a gente está acostumado, né? Então ele fica diferente, fica estranho. Acho que ainda não chegou a ser difundido também por essas situações. A gente quer sentir que o material está vindo para uma melhora, né? E não para trazer um aspecto estranho, né? Para os nossos elementos aí. A Jéssica falou que o manuseio parece mais fácil, né? Pelos vídeos. É verdade, eu acho que uma das coisas que eles vendem é isso, né? Que o processo executivo seria mais fácil e não precisaria de tanta mão de obra especializada, né? Porque a gente sabe que tem todo um processo de manuseio na argamassa de assentamento que é específico. E se você não sabe fazer, você perde muito material, né? E acho que uma das coisas que essa argamassa industrializada vem trazendo e ela traz bem forte e que chama bastante atenção é esse processo de como fazer, né? Então, chegar ali e fazer duas conexões simples através de uma bisnaga, né, que é uma coisa tão comum que a gente utiliza em tudo que é tipo de produto, traria uma facilidade de execução bem interessante, né? Por isso que a gente precisa conhecer. Deixa eu ver lá. Não deu certo.
Uhum. Do modo normal, bem isso. Esse sentimento de insegurança por ser um material novo, por ter esse aspecto diferente, né? Que a gente já comentou ali. Acho que fica difícil da gente conseguir implementar um material, e principalmente por ser uma coisa que a gente está tão acostumado dentro da área de construção civil, tem toda essa cultura do é feito assim e é assim que dá certo, isso no geral, não só nessa parte aqui de execução de alvenaria, mas a gente fala disso quando a gente fala de concreto armado, a gente fala disso quando faz uma mistura de concreto diferente, quando aparece um tijolo diferente, quando aparece um acabamento diferente. Todos esses processos é muito difícil e leva tempo para que a gente consiga fazer uma mudança de cultura e implementar um pouco mais esse tipo de material, né, dentro das nossas obras convencionais. A gente tem uma resistência bem grande aí dos profissionais no geral, né, não só dos profissionais que realizam a execução, mas no pensamento dos engenheiros também, tem que estar conhecendo e a gente mesmo pegar uma confiança para conseguir trazer um material diferente. É um processo difícil, né? E isso é em tudo, né? A gente vê isso dentro da construção civil, vê isso, por exemplo, dentro de sala de aula, né? Eu tive resistência em vir para esse método online. Ele já me foi proposto de outras formas, né? Não só aqui com vocês nesse momento que é necessário. E aí a gente tem uma resistência de entender como que funciona, de fazer vídeos e tudo mais, até a gente começar a participar de uma situação dessa que é por necessidade, né? Aí a gente começa a ver como que funciona. Então, é meio no geral. E quando a gente fala de materiais, gente, principalmente nessa parte de construção civil, essa parte de cultura, ela é muito, muito pesada, assim. A gente sente isso em todos os nossos aspectos e etapas, né? Acho que vocês sentem bastante isso no dia a dia. Por isso que é tão importante a gente discutir esses aspectos. Então, conhecer o que traz essa diferença, por que a gente sente insegurança, o que seria melhor, né? Para que a gente sentisse mais segurança, ele realmente vai ajudar o meio ambiente, vai reduzir resíduos, ou ele é um material químico e isso está sendo vendido dessa forma, né? Porque é o que está aí no hype, ou a gente conseguiria realmente reduzir isso, esses custos dentro de obra. Então, essas discussões aí, para mim, são a parte mais rica da aula e a gente tem que levar esse tipo de discussão para frente. Com certeza, tudo que é novo assusta, é bem esse sentimento, né? Qualquer tipo de coisa diferente que aparece, a gente se assusta e a primeira tendência é voltar para trás e para o que é confortável e para o que é feito primeiro, né? Não, isso aqui eu já conheço, não, mas eu faço assim e funciona, né? E a gente tem essa resistência, independente de qualquer situação aí, tem a resistência do aprender uma coisa nova, do fazer uma coisa diferente, do testar, que talvez para frente, né, seja um processo que realmente seja difundido, ou que se você faz primeiro vai ser a diferença, né, que vai vir na sua empresa mais para frente, que vai fazer ela ser única e tudo mais. Então, são processos aí que a gente precisa ir conhecendo aos poucos para entender o que é interessante de implantar, né, e é aí que é o lance do mercado, de conhecer o diferente e saber usar primeiro, né? Tô gostando, galera, tá divertido. Exatamente, o lance do EPI é um negócio bem forte, né? A gente vê muito isso em obra. A dificuldade do cara colocar um capacete, colocar uma bota, colocar uma proteção, né? Uma luva, alguma coisa. E isso, gente, não é só em obra, tá? Quando a gente vai... quando eu ia para laboratório, eu tinha professor que não usava. E aí ele exige do aluno, mas ele não utiliza jaleco, por exemplo, né? A gente tem que sempre dar o exemplo e tentar mostrar o que está sendo feito. Isso em todos os locais, é bem, bem complicado. É toda essa cultura aí, né, o que eu faço tá certo, aquela coisa toda, bem dentro desse sentido. Falando de proteção, já que falamos de proteção, vamos falar das proteções nesse processo, né? A gente comentou bastante desse processo de desperdício, quando a gente tem argamassa de assentamento, que a gente vai ter sim um desperdício envolvido, não só do material cimentício de assentamento, mas também dos nossos blocos cerâmicos. Eles são materiais frágeis e tudo mais, que vão ter esse processo de quebra aí
mais facilitado, né, e tudo mais. E aí a gente fala de segurança da nossa edificação e entram as bandejas aqui, que são utilizadas no perímetro da nossa edificação quando a gente está realizando esses processos de vedação e os processos de acabamento que vão vir depois, né? Acho que há um tipo de elemento de segurança que é importante de enfatizar também nesse tipo de processo, que seriam essas bandejas para que a gente realize uma proteção, né? Fora da nossa edificação ali, para evitar que caia despejos, né? Com uma velocidade um pouco maior ali para baixo e tudo mais. Com certeza, salva muitas vidas e muitos carros, né? Dependendo do local aí. Para que a gente evite esse tipo de desperdício de material e consiga evitar, né, possíveis tragédias aí e lançar algum fragmento em alguma pessoa, ou alguma coisa assim, ou até em algum funcionário que esteja passando aí por perto, né? Então a gente precisa muito seguir esses procedimentos de segurança no geral, né? Como ele comentou do EPI, seguir os procedimentos de segurança na edificação também, principalmente nesses processos onde o desperdício é grande, tá? E aí, meu povo, acho que um dos pontos mais essenciais aí que a gente precisa falar em relação à execução é falar dessas ligações com o elemento estrutural. Então, a gente sabe que os nossos elementos de vedação normalmente vão ser tijolos cerâmicos, eles são material diferenciado em relação aos nossos elementos estruturais, quando a gente fala da construção comum aí, de concreto armado, principalmente, né? E eles vão trabalhar, né, se deformar de maneiras diferentes. Então, a gente precisa garantir que a gente tem uma conexão entre esses elementos para tentar reduzir essas deformações diferenciadas que vão ter entre essas duas situações, né, elemento estrutural e elemento de vedação. Então, fazer uma conexão para que esses trabalhos aconteçam mais em conjunto, mais unificados, e a gente reduza possíveis situações, né, de fissuração que podem e vão ficar aparentes no nosso revestimento, tá? Uma das coisas que acontece quando a gente não tem essa ligação entre os elementos, né, entre os nossos elementos de vedação e o elemento estrutural que está ali na lateral, é o aparecimento de uma fissura bem específica, né, que aparece bem no local da ligação, porque a gente tem, sim, dois elementos que trabalham diferentes, e ela vai se propagar aí para as nossas camadas de revestimento depois, né? Essa fissura aqui, vertical, né? Vocês conseguem ver ela aqui? Acho que todo mundo já viu uma dessa, não viu? Como que é feita essa ligação normalmente, né, pessoal? Então, como vocês viram na nossa norma de 1984, a gente falava sobre uma conexão com barras de aço. Hoje já foi evoluindo um pouco, né? Essa conexão aí para que a gente realize uma ligação que seja, sim, com elemento metálico, né, e tudo mais, para fazer essa conexão das deformações, então fazer uma junção dos elementos, mas para que a gente consiga reduzir um pouco o custo e facilitar um pouco esse processo, sem precisar entrar no elemento estrutural em si. Então, a gente faz uma conexão com uma tela metálica, fazendo uma conexão com pino, né, no elemento estrutural, e aí essa tela metálica vai ser colocada nas fiadas das nossas paredes ali, dos elementos de vedação, normalmente entre 3 fiadas, de 3 em 3, mais ou menos, que é o procedimento realizado, ou de 2 em 2, dependendo. E aí a gente consegue fazer uma conexão, né, do elemento de vedação com o elemento estrutural, e isso reduz o aparecimento dessas fissuras de conexão entre os elementos. Hoje de manhã eu dei essa mesma aula e um dos alunos comentou que essa fissuração acontece também em casos de reforma. E sim, acontece muito quando a gente tem uma construção que já está pronta, que já está finalizada, e a gente faz um acréscimo, faz uma nova construção, um anexo ali, que vai nessa construção que já estava existente, de surgir essa fissuração nesses momentos de conexão. E é exatamente esse processo, né? São duas estruturas diferentes que estão adensando no solo de maneira diferente, uma já estava lá faz tempo, a outra é nova, e aí elas vão trabalhar de formas diferentes e essa fissuração vai acabar acontecendo. Então, a gente tenta linkar esses elementos para reduzir essa fissuração ao máximo, beleza? E, professor, esse negócio da norma também, por ser antigo,
Eu não sei na época como que era a parte dos pré-moldados, né? Porque para você hoje, você estruturalmente se colocar, deixar uma barra de ferro num pré-moldado, não sei nem se tem como, né? Pois é, tem que ser pensado em projeto, né? Na hora que é projetado o elemento, né? Tem que ser pedido à parte, né? Esse tipo de processo. Daí já é difícil, fica mais caro mesmo, né? Porque vai ser um elemento específico. Então, não tinha as normas de pré-moldado, nós temos algumas específicas, elas são mais atuais, tá? Elas não trazem esse aspecto executivo, até onde eu sei, é mais em relação à sua estrutura e tudo mais, as deformações estruturais, né, que estão surgindo aos poucos. Não tem uma norma que consiga abranger, por exemplo, aqui nesse processo de execução, os pré-moldados, né, que já são elementos estruturais aí que a gente está utilizando bastante, né? Por isso que eu falo da revisão, né? É bem importante para a gente conseguir abranger essas novas situações que já estão difundidas, né? Que a gente já está utilizando. Bem interessante esse aspecto aí. Beleza, meu povo? Claro, em todas as fases, né, galera? Conferência de nível. Então, a gente tem 2 conferências de nível principal aí que são realizadas nos nossos elementos de vedação. O famoso nível de bolha, né, que é utilizado a cada fiada, a cada tijolo, para que a gente veja como está sendo realizada ali a sua execução. E o prumo, que é utilizado na face, né, da nossa parede ali, do nosso elemento de vedação completo, tá? Normalmente, entre cada 2 ou 3 fiadas ali, é conferido se esse prumo está sendo mantido, né, para que a gente tenha a estabilidade vertical do nosso elemento. E o ideal é que o prumo tangencie a parede, então que ele não fique completamente apoiado na parede, que ele não fique completamente afastado, que a gente tenha uma linha ali, geometricamente, né, vertical, o máximo que a gente conseguir ali para manter uma estabilidade vertical bem interessante. É aí que vem todo o talento do negócio, né? Nós temos alguns níveis ali na Unopar, né? A gente até chegou semestre passado a fazer a execução de uma parede, né? Mas eu não quis usar o nível porque deu medo, tá? Para dar aquela conferida final, assim, falei, acho melhor não, deixa quieto. E aí a gente vai comentar sobre o final. Então a gente falou dos processos executivos, né? Como que eles vão estar acontecendo. E aí vamos falar do final ali, da última etapa, tá? Como que é feito o procedimento final de conexão da nossa parede, da nossa alvenaria com o elemento superior ali que vai estar, né? Que vai ser o nosso final ali, a base superior da nossa parede. Tá? Então, o ideal é que a nossa última fiada ela não vai encostar na viga superior até que a gente faça a conclusão de todas as vedações. E aí entra o quê? Porque as nossas vedações são elementos que têm um certo peso, né? A gente vai ter paredes aí que vão se estender por toda a edificação. O ideal é que a gente realize toda essa vedação sem fazer a conexão superior. Para quê? Para que a nossa edificação também se deforme, né, com esse peso novo que está sendo colocado nela, que é o peso das nossas paredes. E aí o ideal é que apenas após 7 dias da última parede colocada na edificação, que a gente faça essa conexão, para que a gente consiga ter essa deformação acontecendo e para que a gente evite processos de fissuração que podem acontecer por causa dessa deformação, né, não ter sido feita inicialmente, tá? Então, não faz essa ligação num primeiro momento. E aí vem o processo, né, que é de ligação final. Quando a gente pode fazer essa ligação, nós vamos fazer o famoso encunhamento, tá? Que é essa ligação da vedação da parede com a superfície superior, com o elemento, né, com o elemento estrutural que está ali na superfície, fazer essa conexão. E aí a nossa norma lá, ela traz 2 tipos de procedimentos, de métodos que podem ser aplicados, né, nesse processo de encunhamento. Um dos tipos de encunhamento seria o preenchimento com os tijolos inclinados, e aí normalmente nesse processo com tijolos inclinados são utilizados os tijolos maciços, né? São tijolos com dimensão menor e tudo mais, e eles fazem esse processo de inclinação, então a gente cria meio que
uma viga ali de contato com o elemento superior, e essa viga vai estar com uma certa inclinação para que a gente consiga receber as cargas de compressão e conseguir transmitir elas, né, com uma certa angulação, que reduz as suas cargas, e aí eu reduzo o processo de deformação da parede, ou ainda fazer o preenchimento com argamassa expansiva ou com material que seja deformável, que tenha uma certa maleabilidade, flexibilidade ali, e com isso, né, se o meu material, o meu elemento estrutural se deformar mais ainda, a gente consegue segurar essas deformações nesse material flexível, ele vai conseguir absorver ali e facilita esse processo para que a gente também não tenha propagação de fissuração na minha parede, tá? Então, aqui alguns exemplos de encunhamento, tá? O encunhamento com os tijolinhos inclinados, né? E o encunhamento com as argamassas expansivas. Aqui também, né, pessoal, tem produtos comerciais aí bem variados, de várias marcas e tudo mais, que são materiais expansivos para utilização nesse processo. E aí vai do teste, né? Como a gente comentou, tem alguns diferenciados aí que vão surgir, vão ser com determinado produto químico e tudo, para ter maior expansão, para segurar mais a deformação, né? Cada caso vai ser, cada material comercial vai ter a sua propaganda aí dentro desse tipo de conexão. Mas colocando um material que seja deformável ali, né? Que seja mais flexível, é tranquilo, tá? E aí, claro, a gente tem que falar sobre a abertura dos vãos. Então, a gente não vai ter sempre, né, as nossas estruturas, as nossas paredes completamente homogêneas e fechadas. A gente precisa abrir os vãos para que a gente consiga ter a instalação das nossas esquadrias, né? Abrir os espaços de janelas e portas, tá? Então, quando a gente faz a abertura dessas esquadrias, né, desses vãos para colocar as esquadrias, a gente precisa ter a instalação das chamadas vergas e contravergas, né, que vão ser pequenas vigotas ali de concreto que vão estar são pequenas vigotas de concreto que vão estar colocadas na parte superior e inferior do vão para conseguir absorver essas tensões que foram geradas pela abertura, pela retirada do material, né? E aí a gente consegue evitar processos de trinca, né, e fissuração que são bem comuns, né, quando a gente não tem esse processo da instalação das vergas e contravergas, tá? Ele fica bem evidente qual vai ser o aparecimento dessas fissuras. Aqui, né, a famosa trinca diagonal que vai aparecer nas extremidades. Então, essa trinca diagonal que aparece nas extremidades do vão, ela não precisa ter uma dimensão, um tamanho tão grande quanto essa, ela podem ser microfissuras, fissuras menores. Ela indica que não foi feita a instalação de verga e contraverga nesse vão, e aí não conseguiu absorver as deformações da retirada desse material, né, da abertura desse vão, e acabou fissurando, e isso sim vai propagar para o revestimento, vai ficar aparente, tá? Além dessas manifestações aqui em alvenaria, que são bem comuns pela falta desse elemento, a gente tem, claro, outros tipos de manifestações que podem aparecer na alvenaria, que são bem comuns, né? Como a gente comentou desde o começo, os nossos tijolos cerâmicos, eles são materiais frágeis, então é comum que alguma deformação excessiva, ao invés dela ficar aparente no elemento estrutural, que ela passe, né, pelo local mais frágil ali, que são as nossas vedações de alvenaria. Então, as trincas que estão relacionadas com a sobrecarga da nossa estrutura ou com o trabalho da nossa fundação ali, que gerou uma situação de recalque, por exemplo, essas fissuras com maiores dimensões, né, que são fissuras que passam numa diagonal por quase todo um elemento de vedação, normalmente vão estar aparecendo ali e vão estar sendo possíveis de ser visualizadas, né, nas nossas paredes de alvenaria, tá? É bem comum esse processo. E aí nós podemos ter, claro, as trincas por variação térmica, então, mesmo nas nossas paredes, né, que são um elemento único por ter uma junção ali, uma estabilidade, a gente vai ter ainda dois materiais que vão estar presentes, né, que é a argamassa e o tijolo cerâmico. E o trabalho desses dois materiais em relação ao seu coeficiente de dilatação térmica, né,
a sua secagem e molhagem, a exposição ao sol e tudo mais, vai ser sim diferente. E isso pode causar fissuração por essas variações térmicas estarem acontecendo nesses materiais. E aí a gente pode ter microfissuras que vão aparecendo ao longo da nossa alvenaria, tá? São processos, né, decorrentes dessa variação térmica e dessa exposição. E ainda relacionado a isso, a gente conversa sobre as manchas, né? Então, nas alvenarias é bem comum que a gente consiga observar o aparecimento desse tipo de processo. Então, a presença de umidade que vai ficar evidente ali, né, nas nossas paredes ali, então, que vai sim passar também para o revestimento depois. O processo de umidade ou a umidade que vem do solo, quando a gente não tem uma impermeabilização correta dos nossos elementos de fundação, da viga baldrame, né? E aí essa água sobe por capilaridade, como nessa imagem, ou ainda a presença de micro-organismos que, junto com essa água que está ali disponível, que está ali presente, vai gerar, né, a formação do bolor, do mofo que a gente observa, daquelas manchas escuras. Então, o material, o tijolo cerâmico, ele é sim poroso, né, e permite a passagem de água, e a gente consegue observar esses problemas. E ainda um dos problemas que também pode acontecer na alvenaria, não só no revestimento, né, como a gente já comentou em outra matéria aí que o pessoal faz comigo também, né, materiais de construção, a parte da alteração química, então a formação de fluorescências dessas manchas aqui esbranquiçadas, né, que é a junção do elemento cal ali com o gás carbônico do ar, e a gente tem a formação de carbonato de cálcio, que vai dar essa coloração esbranquiçada ali, né, na superfície das nossas alvenarias também. Então, mesmo que seja a situação de que não tenha um revestimento, um acabamento, né, seja uma alvenaria que fique exposta, pode ter esse tipo de formação química, porque a gente tem disponibilidade desse material dentro da argamassa ali, pode acabar formando esses precipitados esbranquiçados aí, que é a nossa eflorescência. A joia? Então a gente finalizou conversando sobre alvenaria. E aí aqui, só para a gente fechar, a gente vai conversar sobre alguns outros tipos de elementos de vedação que também podem ser aplicados, né, que também podem ser utilizados além da nossa alvenaria convencional. Então entrou os blocos de concreto, né? Eles vêm sendo cada vez mais utilizados, eles podem ser utilizados quando a gente fala de alvenaria estrutural, porque eles têm uma melhor resistência, eles têm os espaços dentro dos tijolos para que a gente consiga facilitar o processo de instalação dos elementos complementares, né? Dá para a gente ter esse processo acontecendo. Eles são materiais mais resistentes, então aqui entra, sim, uma menor geração de resíduos do tijolo em si, né? Ele tem uma dificuldade maior de ser perdido por quebra do que um tijolo cerâmico comum, tá? E o seu procedimento de execução vai ser bem similar ao procedimento que a gente estava conversando ali para a alvenaria convencional, né? Também vai ter as juntas de amarração, a argamassa de assentamento, vai ser mantido o seu nível durante o processo de execução para que a gente consiga um elemento de vedação aí estável, né? E que funcione corretamente, tá? E aí a gente conversa sobre mais dois tipos. Um deles são as paredes em gesso acartonado, né, o famoso drywall, tá? Então a gente vai conversar sobre esse tipo de elemento de vedação. Ele pode ser aplicado quando a gente tem estruturas metálicas, né, como elemento estrutural, ou estruturas de madeira como elemento estrutural também. E aí vai entrar, né, esse fechamento com as placas de gesso acartonado, tá? O que vai acontecer? Essas placas são produzidas fora da obra, elas vêm, né, prontas ali, e a gente monta uma estrutura para que consiga fazer a fixação dessas placas por meio de parafusos. Então, são montadas estruturas metálicas para conseguir fazer para conseguir subir esse elemento de vedação com as placas de gesso. Isso aqui vai causar o quê? Uma redução de geração de resíduos também, né? Então a gente não vai ter a presença do material úmido, né? Que vai precisar para os outros elementos ali da argamassa de assentamento, né? Que vai ser moldada em loco normalmente, ou essa industrializada, a gente não vai precisar desse elemento, né? Para conseguir fazer a fixação aqui.
E um dos aspectos também que é interessante do drywall é que a gente consegue aplicar o revestimento logo após a instalação, o que a gente não consegue com os elementos de alvenaria e os blocos de concreto, porque a gente precisa dar o tempo de cura da argamassa de assentamento, a gente precisa fazer uma preparação do substrato com uma camada de chapisco, para que a gente consiga fazer as camadas de acabamento final e receber o acabamento final completo, né? Então, demanda de tempo para que a gente consiga fazer essa produção. Já no drywall, a gente consegue aplicar a vedação de gesso acartonado e aí já na sequência fazer o processo aí de trazer o acabamento final, né, de trazer a pintura em si, e aí já fica um aspecto completo, um pouco mais rápido do que o convencional, né, em relação a esses processos de cura aí que são necessários, tá? E aí, como que é feito o processo de execução, tá? Então, a gente vai ter a marcação dos pontos de referência, isso é bem essencial no começo, né, para a gente conseguir iniciar esse processo. Esses pontos de referência, eles vão ser no piso, tá? E na parte superior, no teto ali, ou no elemento estrutural, né, superior. Então, seria essa parte aqui de baixo e a parte de cima. Então, a conferência é a marcação desses pontos de referência principais e também a conferência desses do seu nível, né? Assim como a gente fez para a alvenaria comum, conferir o nível desse material para ver se ele está, se eu consigo subir a vedação de forma adequada e tudo mais, né? Aqui normalmente é utilizado o tal do nível a laser, né? Ele já vem sendo utilizado no convencional também, é um tipo de equipamento diferente que traz esse processo de nivelamento aí, que pode ser realizado com facilidade, bem interessante. E aí, após a marcação desses dois pontos principais, né, da parte superior e inferior, vão ser montadas estruturas metálicas aí em montante para que a gente consiga fazer a fixação daí das placas de gesso acartonado. Então, essas estruturas aqui, deixa eu pôr uma canetinha, aqui, ó. Essas estruturas laterais, né, aqui verticais que estão sendo montadas, né, são essas estruturas metálicas que vão possibilitar que a gente faça a fixação aí das nossas placas de gesso finais, tá? E aí, essas estruturas têm um espaçamento igual, né, são igualmente espaçadas para conseguir colocar, fixar essas placas, tá? E aí vai ser posicionado as placas de gesso. Então, como que é feito esse processo, né? É feito em uma das laterais normalmente, e aí a gente vai ter um espaço ali dentro da nossa parede de vedação, tá? O que é feito com esse espaço normalmente? É colocado um material de proteção térmica e acústica normalmente, né? Pode ser colocado esse tipo de material para que a gente evite a passagem do som e para que fique um ambiente mais confortável, né? Termicamente, que segure um pouco mais o calor. E, além disso, nesse tipo de processo, aqui é o momento de fazer a instalação dos nossos elementos complementares, de instalar as tubulações e tudo mais, antes de fazer o fechamento dessa parede de vedação, tá? Então, instala, né, os nossos conduítes aí elétricos, as nossas tubulações hidráulicas, para conseguir utilizar isso de maneira adequada depois, sem precisar recortar essa parede que já estava pronta, tá? E depois que faz esses posicionamentos, aí sim a gente fecha a segunda face, né? Fechando o nosso elemento de vedação e deixando ele completo, como está aqui na figura. E aí nós temos alguns elementos que são utilizados tanto para o tratamento, das suas conexões ali em quina, né? Então, dessas laterais, dessas extremidades, que são as cantoneiras, quanto é bem essencial que seja feito um tratamento nas juntas. Então, tem algumas fitas que são utilizadas normalmente, fitas metálicas, que são aplicadas nesses locais, para que a gente tenha uma junção das placas e evite infiltração, né? Evite que esse material se retraia e fissure, né? Então, a gente consegue fazer um tratamento dessas juntas para que a gente tenha um elemento de vedação único e completo. Beleza? O que pode dar de problema no talo do drywall? Tá? O que normalmente, instalação incorreta, então alguma dessas etapas não é feita com tanto cuidado, não tem tratamento das juntas, por exemplo,
ou a instalação não é feita dentro, né, do nível que deveria ser feita, e isso causa uma instabilidade nessa parede de vedação, tá? Ou ainda a utilização incorreta das chapas, tá? Então, a gente tem algumas placas que são disponíveis aí de drywall comercialmente. Nós temos a padrão, que é standard, né, que é a mais comum e tudo mais, que vai ser utilizada. Nós temos uma placa resistente à umidade, então, para qualquer área molhada que esteja em contato com essas tubulações hidrossanitárias aí, a gente precisa estar utilizando uma placa que seja resistente à umidade. E ainda nós temos a placa resistente ao fogo, essa RF aqui, né, que vai auxiliar em reduzir a propagação de incêndios quando eles acontecerem, então trazer essa segurança de proteção contra incêndio. Claro que essas duas placas têm um tratamento específico, né, para que elas consigam resistir ao contato com a água ou ao contato com fogo, para que elas durem mais, e, consequentemente, isso vai ter um preço embutido também, né? Então, tem que ser aplicado nos locais onde é correto e é realmente necessário. Beleza? Opa! E lembrando, pessoal, que essas placas de gesso, né, principalmente agora que a gente conversou sobre isso, elas não podem ser utilizadas externamente, elas não são indicadas para estarem em contato com o exterior, tá? Elas são elementos de vedação que vão na parte interna da edificação, tá? Elas têm gesso na sua composição e não é ideal que elas fiquem expostas às intempéries no geral. Quando a gente fala de exposição às intempéries, a gente já fala de fechamento com placas cimentícias, tá? Que vai ser um outro tipo de fechamento aí, né, de elemento de vedação. E aí também vai possibilitar que a gente realize o revestimento logo após a execução. São placas que vão ser instaladas, que vão ser fixadas aí, né? E a gente consegue fazer esse procedimento também de tratamento de juntas e tudo mais. A diferença das placas cimentícias é que elas podem ser daí instaladas em áreas externas, né? Então a gente vai ter uma junção desses dois elementos de vedação para ter uma vedação completa nesse tipo de estrutura que é diferenciada da estrutura convencional, tá? Então elas são um material sim cimentício, é um material industrializado que vem pronto, né, para instalação, e aí elas podem sim ser aplicadas ali na parte externa e ficar em contato com as intempéries, como nesses casos aqui, né? Podem ver, a instalação é bem similar, né? Tem a estruturação metálica que vai estar acontecendo, e aí a gente consegue fazer a instalação dessas placas cimentícias. Elas são de uma dimensão maior do que as placas de gesso acartonado, mas o procedimento vai ser o mesmo. Cuidar das juntas para que a gente não tenha uma infiltração excessiva, para que o material trabalhe em conjunto, né? Para que a gente consiga fazer esse tipo de processo. Joia? Meu povo, então... 8h33, beleza. O que eu vou passar para vocês agora? Então, a gente finalizou essa etapa de conversar sobre os elementos de vedação, e aí, na próxima aula, a gente vai entrar na última unidade, a unidade 4, tá? Então, a gente vai conversar sobre mais alguns sistemas aí de construção civil, falar sobre acabamento, sobre os elementos complementares e tudo mais, parte um pouco, né, para fora dessa parte aí principal, beleza? Então, eu queria perguntar, antes de qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem comentar. Tá tranquilo? Professora, Oi. Ali a estrutura do steel frame na parte de fora, a estrutura metálica é bem diferente da estrutura de drywall, né? A estrutura metálica ali do steel frame que é utilizado na parte externa, sim. Ela é bem diferente a estrutura, né, professora? Os perfis são mais grossos, né? Sim. Porque, na verdade, não tem estrutura de concreto, né? É só o aço, né? Então, tem que ser mais grosso ali, né? Aqui o steel framing, ele mesmo é a estrutura da edificação, né? Então, os seus perfis, eles vão estar fazendo a estruturação da edificação por completo. Então, sim, os perfis vão ser mais grossos, vão estar trabalhando com essa ação de pilares, vão estar recebendo todos os esforços, né? E aí a gente tem uma estrutura mais robusta, né?
quando a gente fala de outros tipos de estruturação ou a utilização do drywall apenas como elemento de vedação, aí essa estruturação metálica é mais localizada, né, e menor a utilização desses perfis, né, ele não vai ter essa função estrutural, né, aqui já seria uma edificação inteira em aço, né, que daí vai ter essa necessidade de resistir aos esforços. Bem lembrado isso aí. A gente pode, claro, utilizar o drywall dentro das nossas edificações comuns, né, e aí a gente tem a estrutura em si, né, que é separada do elemento de vedação, e aí a gente tem a utilização do drywall só para fazer o fechamento, tá? Daí vai ser uma coisa separada da outra, e essa estruturação metálica vai ser só para fazer a instalação do sistema de vedação, né? Ela não vai ter função estrutural. Mas aqui, no caso do steel framing, aí toda a estrutura é de aço e ele vai estar resistindo a tudo, né? E aí a gente já precisa de uma estrutura bem mais robusta para conseguir segurar todas as ações, né? Beleza? Então, meu povo, o que eu vou passar para vocês? Exercícios, né? Porque eu adoro, tá? Então, eu vou deixar ali no grupo e vou mostrar para vocês o enunciado, mas esse link vai ficar aberto, beleza? Então, vocês não precisam ficar com medo dele fechar, tá? Eu vou deixar ele aberto até semana que vem, beleza? Até a aula da semana que vem, tá? Então, vão ter algumas questões. Quem quiser, claro, finalizando a aula, já responder, ou já aproveitar para ir respondendo, fiquem à vontade, beleza? Eu vou mostrar o enunciado e aí a gente finaliza, né? Então, primeiro, nós temos lá, relacione as características apresentadas nas frases 1, 2 e 3 aos sistemas de vedação corretos disponíveis nos números 1, 2 e 3. Então, a gente tem 3 frases e 3 sistemas, né? 3 nomes ali. E aí, cada um vai estar conectado com um. E aí, vocês escrevem lá qual que é qual, tá? Primeiro, necessita de argamassa de assentamento, exige conferência do prumo por meio de prumo de face e apresenta maior resistência mecânica comparada aos demais. Segundo, é estruturado com peças de metal e fechado com placas de gesso acartonado, permite a passagem das tubulações das instalações e é comum seu preenchimento com material isolante térmico e acústico. E a terceira frase é um sistema de construção a seco, que pode ser empregado do lado de fora das edificações, mesmo estando sujeito às intempéries. E aí nós temos os 3 sistemas: drywall, alvenaria com blocos de concreto e as placas cimentícias. Então, vocês escolhem qual que é qual aqui e respondem lá na questão. Não esqueçam, claro, que a primeira é sempre o nome, né? Coloca o nome lá para eu poder dar nota para vocês. Segunda questão. A figura mostra situações em que as alvenarias foram acometidas pelo mesmo problema, que é uma patologia bastante comum nas residências, e daí tem as 2 fotos. Marque a alternativa que contém a explicação correta para o problema mostrado na figura anterior. E aí nós temos as opções: sobrecarga estrutural, ausência de formação nas alvenarias, umidade ascendente do solo, encunhamento realizado antes do prazo ou falta das vergas e contravergas. Terceira questão. O sistema de vedação em drywall é bastante usado no país devido à sua versatilidade, limpeza da obra, rapidez de execução e facilidade de mudança no layout de uma área. Contudo, assim como os demais sistemas, demanda cuidados para se evitarem as patologias. Sobre esses sistemas, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, para evitar desaprumo e desnivelamento, é importante a marcação prévia dos pontos de referência no piso e no teto, bem como a utilização de nível laser para a conferência do alinhamento entre piso e teto. Segunda, um tipo de patologia que pode ocorrer é o enrugamento da superfície ou trincamento do revestimento em função do não preenchimento correto das juntas entre as placas. E o terceiro, um tipo de placa a ser empregado em ambientes externos é a RF. E aí vocês escolhem dentro das opções ali qual das frases ou quais das frases estão corretas, tá? E aí responde lá. Essa é múltipla escolha também. E para fechar, para finalizar, 2 questões abertas, porque é assim que eu gosto, tá? 2 questões abertas, então questão 4.
4. Qual o nome do processo para fechar a vedação da alvenaria e realizar o contato com a superfície superior? Então, primeira resposta. Quais são os 2 métodos mais comuns para a realização desse processo? 2 métodos. Então, tem que ter 3 informações nessa resposta. O nome do processo e quais são os 2 métodos que são realizados, tá? Tem que ter essas 3 informações para conseguir a nota inteira. 5. Na edificação, edifício de 5 pavimentos pela qual você é responsável, iniciou-se a etapa de vedação após a construção dos elementos estruturais. Dentro dos elementos para esse fim que você conhece, qual será a sua escolha nessa etapa? Então, o que você vai escolher? Qual vai ser o nome do elemento de vedação que você escolheu? Além disso, cite 2 razões para a escolha desse elemento. Então, de novo, são 3, né, pontos que tem que estar na resposta. Qual é o nome do elemento que você escolheu e por que você escolheu esse elemento? 2 porquês. Por que 1, por que 2. Beleza? E essas são as perguntas. Então, eu já vou avisar lá, né, para ninguém ficar. A atividade ficará aberta até o dia. Vou conferir o dia 22. Beleza? Então, estão aqui os enunciados, né? De novo, as questões abertas, galera. Frase simples, não precisa ser nada elaborado e nada copiado, nem da internet, nem do colega, né? Para a gente evitar esse tipo de situação. Só monta uma frase lá, eu vou usar isso por causa disso, né? O processo é esse, é utilizado assim, assim, dentro do que a gente conversou em aula hoje. Beleza? Então, eu queria agradecer muito a participação de todos, né, que estão aqui nessa sexta-feira fria, me ouvindo falar, né, sobre esses processos de execução. E aí, a gente continua na próxima aula, né, entrando na nossa unidade final, aí na unidade 4, tá? Ficou alguma dúvida em relação às atividades, a essa atividade? Tranquilo? Não. Opa! Pegou o celular, né? Eu gostei muito também, gente, das interações de vocês. Fiquei bem feliz com a maneira como a aula andou hoje, né? Vamos tentar aproximar mais os assuntos para a gente discutir mesmo, né? Utilizar esses momentos de aula para discutir sobre esses assuntos que são importantes aí, que a gente consegue ter uma troca bem legal, né? Então, valeu mesmo aí pela participação de todo mundo. Eu já envio o link do vídeo dessa aula hoje, que foi dada hoje ali para vocês pelo grupo, e ela vai ficar no AVA também disponível para vocês, tá? Então, estão liberadíssimos. Um ótimo fim de semana para todo mundo, e aí a gente conversa na semana que vem. Boa noite, professora. Certo? Boa noite, bom descanso. Igualmente. Boa noite aí, meu povo. Bom descanso para vocês. Tem, professora? Oi. Faz uma pergunta ali. Ali na 3, no exercício 3 ali, o tipo de patologia que pode ocorrer em um da vedação lá de drywall, né? Sim. O tipo de patologia que pode ocorrer um enrugamento da superfície ou trincamento do revestimento em função do não preenchimento correto das juntas entre as placas. Então, na verdade, ali não está, a professora não colocou no PDF da professora, mas está certo, né? Sim. Essa parte está correta por questão, se você não aplicar aquela massa que você tem que comprar junto, que é uma massa de gesso, aplicar aquela tela junto, não na falta de execução, ali ele dá essa trinca, né? Então, eu estava na dúvida só, estão respondendo lá, então... Não, tá certa. É bem se esse essa aqui, processo a professora mesmo, vai né? considerar correto? Considera. Uhum. Então, beleza, então, professor. Obrigado. Boa Beleza? noite. Boa noite.